bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre 3 temas importantes. E eu vou começar falando sobre as eleições na Argentina que aconteceram nesse último final de semana e foram, no mínimo, bem surpreendentes. No mês de agosto aconteceram as prévias eleitorais da Argentina, que são um passo obrigatório no sistema eleitoral argentino. Então, todo ano é necessário que o voto seja obrigatório nesse momento de prévia, para que exista algum tipo de termômetro de como que a política argentina seguiria nas eleições de fato que acontecem nesse momento agora em outubro. Nesse último final de semana, então, nós tivemos essas eleições e a expectativa que foi criada desde as prévias, inclusive tem já um vídeo aqui em que eu falei sobre essas prévias e a saída do Javier Milei com bastante popularidade desse processo eleitoral. A expectativa que a gente criou foi que o Milei conseguiria praticamente vencer no primeiro turno, e essa foi uma expectativa, inclusive, falada na própria Argentina entre os apoiadores dele. Então, a ideia era que, juntando um pouquinho a mais de votos nesse período mais final mesmo, mais próximo das eleições, que a gente sabe que é um período em que, de fato, as últimas pessoas indecisas acabam tomando um lado e votando em algum candidato, seria possível que o Javier Milei conseguisse levar a eleição argentina já logo agora. Mas, nesse último final de semana, todo mundo ficou muito surpreso com o resultado eleitoral, mostrando que, na verdade, esse foi apenas o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Isso porque o outro candidato, Sérgio Massa, que é atualmente o ministro da Economia na Argentina, saiu em primeiro lugar. O Massa, que não tinha muito apoio até então, que nas prévias não teve necessariamente um resultado muito expressivo quando comparado ao Javier Milei, agora aparece em primeiro lugar, inclusive também podendo ganhar as eleições agora no segundo turno e assumir a presidência da Argentina. Então, na verdade, a gente percebe que a política lá se tornou extremamente instável e imprevisível nesses últimos 2 meses. E agora, então, a gente vai começar a entender um pouquinho a posição de cada um desses candidatos e quais as suas diferenças para ganhar nesses próximos 30 dias até o segundo turno das eleições que vai acontecer no mês de novembro. O Sérgio Massa é atualmente o ministro da Economia na Argentina e, diferente aqui do Brasil e de vários outros lugares do mundo, na Argentina, aparentemente, você pode concorrer às eleições enquanto você tem um cargo público, o que com certeza oferece ao Sérgio Massa algum tipo de vantagem, já que ele pode, por exemplo, fazer o que ele já tem feito, que é mobilizar algumas políticas econômicas mesmo no momento eleitoral. Então, ele está tentando conseguir mais votos a partir de uma política econômica diferente para esses próximos 30 dias. Mas desde agosto, desde esse momento das prévias, o Sérgio Massa focou justamente a sua campanha em ir contra as inconsistências das propostas do Javier Milei. O grande passo que ele realmente falou muito, questionou muito e acho que acabou realmente conseguindo mais votos, porque as pessoas perceberam o quão incongruente era essa ideia do Javier Milei, era a ideia de dolarizar a economia argentina. Isso não foi algo que o Javier Milei disse muito abertamente, como uma proposta política ou uma pauta eleitoral, mas ele sempre deixou isso de uma forma implícita, de uma forma que todo mundo conseguisse compreender que esse seria, sim, um possível objetivo caso ele fosse eleito presidente da Argentina. E o Sérgio Massa, então, vem justamente questionar esse ponto, como que uma economia, como a economia da Argentina, que atualmente é uma economia que sofre de escassez de dólares, não existem dólares no mercado, como que essa economia conseguiria se dolarizar? Como que o Banco Central argentino conseguiria trocar todos os pesos que circulam no mercado por dólares e, obviamente, abrindo mão da sua autonomia de política monetária, já que toda a sua política monetária passaria a ser atrelada a uma moeda estrangeira, ao dólar.
Então, a ideia aqui do Sérgio Massa foi justamente de mostrar as falhas nessa proposta do Javier Milei, dizer que isso é impossível de se fazer, de que isso é incongruente com a realidade e de que, na verdade, isso não resolveria o problema econômico da Argentina. Lembrando que a Argentina tem um sério déficit nesse momento, vem passando por uma crise econômica muito forte. O Sérgio Massa, que é ministro da Economia, é ministro em um momento em que a economia da Argentina só piora, então não necessariamente ele também ter esse cargo o ajuda a conseguir mais votos, já que muita gente associa esse fracasso econômico da Argentina, essa impossibilidade de superar as dificuldades com o próprio Sérgio Massa e as suas políticas monetárias, então não necessariamente ele consegue grande apoio popular por conta disso, mas a gente tem visto então também que ele vem buscando outras formas de ganhar apoio. Uma delas dizendo que as políticas do Javier Milei não fazem muito sentido. Desde agosto também, o Sérgio Massa ganhou bastante voto, principalmente nas grandes cidades da Argentina, nas áreas mais urbanas do país e entre mulheres. E isso se explica muito por conta das propostas do Javier Milei, que são propostas muito violentas, principalmente para esse grupo da população, que é o grupo feminino. Então, para o Javier Milei, muitos programas de assistência social seriam cortados, né? A ideia dele é ser realmente um libertário, de ir contra o Estado, contra a política pública. Então, essas mulheres acabaram votando no Sérgio Massa justamente por entender que qualquer vitória do Javier Milei poderia afetá-las diretamente. E uma outra política que preocupa muito a população feminina na Argentina é a proposta do Javier Milei de liberalizar os armamentos. Essa é uma proposta que é claramente importada dos Estados Unidos, que por sua vez também foi espelhada nas propostas que a gente viu aqui no Brasil durante a campanha do ex-presidente Bolsonaro e que agora chegam na Argentina. Então a gente percebe essa mobilização de ideias entre países, nesse caso da Argentina. É uma proposta que fala muito, principalmente com o público masculino, que entende que a liberalização de armas é algo necessário para prover a segurança do país. Embora a gente já tenha estatísticas de outros lugares em que armas são liberadas, de que isso não promove maior segurança, mas na verdade promove maior violência, tanto doméstica quanto política e social no país que tem armas liberalizadas. E essa proposta, então, bate no público feminino de uma forma muito direta, muito forte, fazendo com que grande parte desse público opte por votar no Sérgio Massa nesse momento. Então, a gente percebe que, na verdade, esses votos que o Massa ganhou de agosto para cá são muito direcionados entre um grupo muito específico. E essa vitória do Sérgio Massa agora, né, nesse, digamos, primeiro turno, pelo menos essa saída da frente dele, com certeza nos mostra também o quanto que o peronismo não pode ser julgado na Argentina, o quanto que essa ideia mobilizadora do peronismo é extremamente forte nesse país, de que a gente não consegue ainda medir ou criticar ou mesmo questionar essa questão toda do peronismo, esse histórico peronista ali no país. Então não é possível subestimar também o quanto que ainda não terão outros votos de candidatos ainda mais à esquerda do que o Sérgio Massa, que se propõe, então, a defendê-lo contra o Javier Milei. Inclusive, o candidato que ficou em quarto lugar é um candidato de esquerda mais radical, é um grande peronista de fato, e ele ganhou mais ou menos 7% dos votos nessa eleição. A gente poderia contar que quase automaticamente esse percentual será transferido para o Sérgio Massa no segundo turno. Então, com certeza, a gente percebe algum tipo de mobilização da esquerda também nesse momento. E é preciso dizer também que o Sérgio Massa, apesar de não ser necessariamente um político muito bem visto na Argentina, tirou vantagem sim do seu cargo desde essa última eleição no primeiro turno. E decidiu, por exemplo, criar uma nova cotação de dólar, algo que na Argentina, na economia argentina, vem acontecendo de forma muito frequente, um conjunto de cotações de câmbios diferenciados a partir do que você está falando de atividade
atividade econômica, e o Sérgio Massa propôs uma nova cotação, um novo câmbio para as exportações da Argentina, justamente tentando alavancar um pouco a economia nesses últimos 30 dias até o segundo turno. Então, agora nós teremos um dólar de exportação, lembrando que o câmbio paralelo na Argentina já alcançou nesse último final de semana mais de 1.000 pesos por dólar. Então, temos aqui uma situação realmente muito grave da economia argentina, e essa tentativa do Massa é de realmente juntar um maior apoio do setor exportador, que é um setor forte na Argentina, principalmente o setor da agropecuária argentina, para conseguir levar realmente as eleições nesse segundo turno. O Javier Milei, por outro lado, é um candidato libertário de extrema-direita que vem fazendo essas propostas minimamente polêmicas em relação à política da Argentina, não apenas de dolarizar a economia argentina, como também de acabar com o Banco Central e outras coisas nesse sentido. Então, ele saiu na frente nas primárias lá em agosto, criou uma expectativa muito grande de que levaria a eleição facilmente agora no primeiro turno mesmo, mas a gente percebeu que isso não aconteceu. Desde agosto, em termos percentuais, ele não teve muitos votos a mais. Embora em termos absolutos sim, porque a participação popular nessas eleições agora desse último final de semana foram maiores do que a participação em agosto, ainda assim, em termos percentuais, nada mudou de forma muito abrangente para o Javier Milei, o que é uma preocupação para esse candidato, com certeza, que mostra que, na verdade, os seus discursos políticos não são tão fortes assim para conseguir novos apoiadores. Com certeza, uma das questões que afetou muito a popularidade do Javier Milei foi, por exemplo, ele ter decidido brigar com o Papa. O Papa Francisco, que é também argentino, a gente não pode negar ou subestimar a importância dessa figura para a população argentina. Na Argentina, o catolicismo é muito mais forte do que no Brasil, por exemplo. E existe um setor conservador muito forte que vê no Papa justamente alguém relevante para a situação da Argentina. Então, o Javier Milei, que vem justamente tentando angariar apoio dessa ala mais conservadora da população argentina, fazer justamente críticas ao Papa, mostra que, na verdade, isso talvez tenha sido um tiro no pé, que ele não consegue ganhar o apoio dessas pessoas justamente por conta dessas críticas que ele veio fazendo nesses últimos meses. E aí, por final, para realmente a gente entender como que talvez essas eleições caminhem e possam ser decididas, vem a candidata que ficou em terceiro lugar nesse primeiro turno, que é a Patricia Bullrich. Ela que ganhou mais ou menos 24% dos votos nessa eleição, então é uma candidata expressiva que realmente pode decidir o futuro das eleições na Argentina, é uma candidata de direita e que já declarou abertamente de que não irá prestar apoio ao Sérgio Massa, de que o peronismo foi responsável pela miséria na Argentina e de que ela não apoia isso. Então, embora ela também não seja necessariamente pró-Javier Milei, porque o Milei é também visto como o extremo do contínuo político nesse caso, ele é muito extremista, ele é muito conservador, ele tem ideias muito fora, né, da direita mais tradicional na Argentina e também em outros países do mundo, não necessariamente ele vai ganhar diretamente o apoio das pessoas que votaram na Patricia Bullrich, mas com certeza essa declaração dela de que não irá apoiar o Sérgio Massa pode ser que também crie uma expectativa entre os seus eleitores de ficar naquela dúvida, então quem que eu apoio nesse sentido, né? A gente ainda tem muita coisa para ver nesse próximo mês. Se você quer entender um pouco melhor sobre a figura do Javier Milei, já tem também um vídeo aqui no canal do Zona Curva, que foi feito logo após esse momento das prévias. É uma entrevista com o Álvaro Anis, que é também mestre em relações internacionais e ele é um pesquisador de grupos de extrema-direita no mundo. Ele também falou bastante sobre como essa figura do Javier Milei
não apenas mostra essa tendência da extrema-direita se fortalecendo no mundo, como também mostra o quanto que esse discurso político ressoa muito em uma sociedade como a sociedade argentina, que vem passando por muitas dificuldades. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, se aprofundar nesse assunto, dá uma olhada nesse vídeo, que a entrevista tá realmente muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, não deixem de comentar aqui embaixo. E se vocês tiverem também sugestões ou pedidos de tema para a próxima semana, também comentem aqui, que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até semana que vem.